Olá, um dia de muita paz para todos nós. Hoje eu, Carla e a Mita, que está aqui do meu lado, vamos assumir o grupo, porque a tia está em viagem de férias. Que Jesus a proteja e a restabeleça, assim, nas suas melhores inspirações para nos guiar novamente aqui nesses estudos. E pedindo assim a espiritualidade amiga que nos intua, nos conduza nesse estudo. Hoje, 11 de novembro de 2022, estamos reunidos para estudar a obra Ave Cristo. Nós vamos envolver nosso irmão Wesley para fazer a prece de agradecimento e depois a nossa amiga Mita vai fazer a recapitulação do último estudo. Querido Pai, graça te damos, Senhor, pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Que possamos, Senhor, com tudo aqui que vai ser estudado, vai ser lido, aprender, saber que no passado não muito distante, poderia ser nós a fazer todos esses atos criminosos. Poderíamos ser as pessoas que estavam tramando contra a Ti. Mas hoje aqui estamos, Pai, num novo momento, uma nova encarnação, nos esforçando para melhorarmos, nos esforçando para não cometermos os erros que cometemos no passado. Que possamos, assim, mais uma vez agradecer ao Senhor e dar graças por todas essas oportunidades. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos mais uma vez que Ignácio Valeriano, apaixonado por Lívia, se declarando, oferecendo que ela podia ser rainha em qualquer lugar. Ele oferecia uma vila para ela morar. E a sua esposa, Clímene, ouvia atrás das cortinas. No outro dia, a Lívia pede para o Valeriano que ela queria, os amigos, os pais, o pai já tinha morrido provavelmente, que a Sinésia disse para ela, e que ela queria o mesmo destino. E o Valeriano disse que nunca, que ele a amava, queria ficar com ela, constituir família com ela. E a Clímene ouviu tudo isso e no outro dia foi procurar quem? Helena, para desabafar e pedir ajuda. E a Helena teve uma ideia brilhante. Lembrou de uma amiga que fez a mesma coisa com uma outra serva que o marido admirou, que admirou os dentes, a essa arrancou todos os dentes. E a Clímene disse que a coisa que o Valeriano mais gostava e falava de Lívia eram os olhos. E a Helena vai ter uma ideia brilhante. Vamos ver qual será. Uma ideia macabra, que ela teve aqui, e vamos continuar. Vamos voltar um pouquinho quando ela diz assim: a esposa de Valeriano e o empregado de Opílio ouviam-na assombrados, que ela já deu a ideia de cegar a Lívia, admirando a fertilidade daquele cérebro surpreendente na urdidura do mal. Adiantou Clímene algo aliviada. O projeto é notável, entretanto, a praia não é assim tão longe. Helena designou o companheiro que as ouvia, enigmático, e acentuou: Teódolo poderá conduzi-la para outra banda do mar. E piscando os olhos vivos para ele: da África, por exemplo, qualquer mulher cega encontraria muita dificuldade para o retorno. Porque o que ela ia fazer? Ela ia mandar botar aquele líquido, ia cegar a Lívia, jogar ela num barco e dar fim nela.
E ela cega, não ia ter como retornar para lugar nenhum. E ela tá dizendo para África, porque de lá ela não volta para perseguir o meu Tassiano, né? Praticamente é isso que ela tá tramando aqui com a Clímene. E sentenciou sorridente. Não temos tempo a perder. Se essa mulher domina os homens pelos olhos, é justo que eu os perca. Suspirou Clímene, hesitante. Receio algum deslize na execução do plano. Se Valeriano descobre, pagarei muito caro. Não vaciles! Determinou a companheira autoritária. A dúvida em uma realização que nos interessa é sempre um golpe contra nós mesmos. A esposa de Ignácio concordou e obedeceu às ordens que lhe eram ditadas. Helena a acompanhou à casa dela. Trazida Sinésia ao lar do representante de Augusto, aceitou de bom grado todas as providências que lhe eram sugeridas, tornando-o à prisão de posse das instruções e das drogas indicadas. Ministrando a Lívia o hipnótico em água pura, viu-a adormecer facilmente, e enquanto dormia, a moça recebeu a compressa fatal. Quando despertou, trazia os olhos injetados de sangue. Apalpava o leito ansiosa por recuperar a visão, mas em vão. Gritou Lívia aterrada. Sinésia! Sinésia! Escutando a voz da governanta, que lhe respondia cortês, indagou aflita. Anoiteceu assim tão de repente? Respondeu a interlocutora com intenção. Sim, já é noite. Onde estava eu, contudo? Estarei desvairada? Informou a serva, fingindo preocupação. A menina teve um desmaio. Tenho meus olhos em fogo. Acende uma tocha. Sinto-me intranquila. Embora compadecendo-se da vítima, Sinésia ajoelhou-se junto dela e, conforme as sugestões recebidas de Helena, falou-lhe aos ouvidos. Lívia, tenha calma, coragem, paciência. Seu pai morreu nos cavaletes de suplício. A moça emitiu um grito abafado, seguido de convulsivos soluços. Continua a Sinésia. Os espetáculos com execução têm sido frequentes. Acredito que seus amigos cristãos não terão tido ensejo de fugir. Há, porém, uma notícia agradável. O patrício Tassiano interessa-se por sua sorte. Não sei bem onde se encontra, mas estou informada de que enviou mensagem ao senhor Teóbulo, recomendando-lhe acompanhá-la na viagem que a menina deve fazer para se reaproximarem. Há quem diga que a pequena Blandina está doente, reclamando cuidados. E tudo isso sob a orientação de Helena. Olha a mente perversa de Helena tramando mais uma vez. Intraduzível expressão estampou-se na fisionomia da jovem, cujos olhos mergulhavam agora em espessa noite. Continuou Sinésia astuta. Precisamos subtraí-la à crueldade de Valeriano, que se propõe a escravizá-la e possuí-la a qualquer preço. Em cada noite parece mais louco e, provavelmente, violentar-lhe-á o sentimento feminino, uma vez que vive a embriagar-se antes de vir para o seu quarto. Dói-me o coração vê-la assim exposta aos ataques de um homem despudorado. Combinei, pois, com o senhor Teódulo a sua retirada.
dentro de algumas horas, esperam receber a vestimenta própria para sua saída sem percalços. Lá fora, o administrador da vila aguardar-nos-á a fim de acompanhá-la até o seu novo destino. Notando que o silêncio pesava entre ambas, Sinésia indagou: A menina não se encontra porventura feliz? Não lhe sorri o coração às promessas de vida nova? Lívia, porém, que se afundara em amargas reflexões, respondeu triste: Não fosse a morte de meu pai, e sentir-me-ia contente. Além disso, vejo-me enferma e aniquilada. No entanto, o senhor Teódulo é de parecer que o antigo patrão da Vila Vetúlio e a filhinha dele, Blandina, são seus amigos. Sim, bem sei, mas a esposa de Tassiano parece detestar-nos. O senhor Teódulo sabe disso. Estendeu as mãos para frente, como se vagueasse nas sombras, e acrescentou: Por que não fazermos alguma luz? Necessitamos da escuridão para libertá-la. A pobrezinha da Lívia no escuro, cega, e deve estar sentindo dor nos olhos, e a outra firme no plano. É como ela diz aqui, ela sente pena, né, da Lívia, mas ela não arreda um pé do plano. A doente aquietou-se, mas passando a destra pelos olhos empapuçados, exclamou em dolorido desabafo: Ah, Sinésia, és a única pessoa com quem posso conviver nesta reclusão. Sou cristã, enquanto ainda te prendes ao culto das antigas divindades, mas no fundo, ambas somos mulheres com problemas comuns. A morte de meu pai abre-me um vácuo que coisa alguma na terra conseguirá preencher. Estou só no mundo, sozinha. Cedo habituei-me ao caminho de aflição. Nunca me revoltei contra os desígnios do céu, mas agora sinto-me desorientada e infeliz. Que pecado cometi para que Deus me poupasse? Compadece-te de minha sorte. Tenho medo de tudo. A inflexão com que aquelas palavras eram pronunciadas tocou a sensibilidade da servidora nas mais recônditas fibras. Profundo remorso feriu-a de chofre. O pranto rompeu-lhe a crosta consciencial. Desejou salvar a moça, recambiá-la para o mundo livre e descerrar-lhe as portas do cárcere para abençoado destino, mas era tarde. Lívia estava cega, jamais conseguiria alterar-lhe a situação. Entre o grupo de Valeriano e os amigos de Clímene, permaneceria algemada a perigo iminente. Limitou-se, pois, a chorar conturbada. Nesse ponto, a Sinésia, ainda como todos os que estão assim, cambaleantes e tíbios, né, ou enfraquecidos, não tem fé, não tem um vigor, ela acha que ela não pode fazer nada. E ela se sujeita e se submete à situação porque ela diz: ou eu vou padecer pelo Valeriano ou pela Clímene e os amigos dela. Ela se acha incapaz, ela se compadece, a consciência dela a julga e aí diz, ó, rompeu a crosta consciencial, o remorso a toca, mas ela ainda assim não faz nada. É aquela coisa que a gente diz, não posso fazer nada, né? Eu não tenho força. Mas se a gente está numa situação, por pior que seja, sempre tem uma situação que seja do bem. Às vezes é a gente por comodismo que não faz nada. A jovem escutou-lhe os soluços e confortou-se. Supôs que a governanta sofria por ela, e essa ideia abrandou-lhe a tortura íntima. Não se achava tão só. Alguém lhe entendia os padecimentos morais e partilhava-lhe o fel. Ainda assim vem um consolo, né?
À noitinha, Clímene apareceu. Entregou a Sinésia a roupa de seu uso particular. A governanta gaulesa, não obstante o pesado remorso que a espicaçava, reanimou a jovem e ocupou-se em vesti-la com esmero. Daí a instantes, ambas saíram sem qualquer aborrecimento. Envergando um dos pépulos habituais de Clímene e apresentando altura semelhante à dela, Lívia foi tida pelos guardas de serviço como a esposa de Valeriano em passeio. Não longe, alcançaram Teódulo, que as esperava. Sinésia, emocionada, despediu-se, alegando a necessidade de tornar ao posto. Antes, porém, que a moça se externasse em considerações amargas à face do adeus da companheira, o intendente de Opílio, muito cortês, tratou de dissipar qualquer dúvida que lhe afligisse o ânimo. Apraz-me trazer-lhe as boas novas, de que já teve ciência. Comentou ele maneiroso. O nosso amigo Tassiano, impossibilitado de tornar a Lyon tão depressa quanto desejava, em razão de insidiosa moléstia na pessoa da filha, pede-lhe a presença confortadora. E loquaz, ou seja, falador, observou todas as instruções de Helena, esclarecendo que fariam uma viagem marítima. Eles usam o nome de Tassiano para ela ir bem dócil, né? Porque é uma pessoa amiga. Que ela conhece. Repetia o Teódulo mentiroso. Tassiano, ao regressar da metrópole, vira Blandina adoecer repentinamente, sem ninguém que os amparasse, uma vez que Helena fora chamada novamente a Roma, a fim de prestar assistência ao pai enfermo. Aconselhado por um médico de bordo, o genro de Vetúrio desembarcara a meio do caminho, de onde enviara mensagem, rogando a ela e a Basílio de força ao encontro. Solicitava, com empenho, ao velho afinador acompanhasse a filha. Entretanto, naturalmente ignorava que o filósofo havia sido morto. Por isso mesmo ele, Teódulo, prontificava-se a segui-la de perto. Mais uma vez, para a gente ver a mente de Helena, muito inteligente, mas ainda ligada ao mal, que ela planejou todos os detalhes. O que contar, o que falar, o que dizer, para ela não causar problemas. Lívia ouviu as informações, apertando o coração com a destra trêmula. Refletiu alguns instantes, tateou os próprios olhos, agora terrivelmente inflamados, e falou triste. Senhor Teódulo, estou profundamente agradecida à sua bondade. Desvanece-me a lembrança de Tassiano, buscando-me um concurso tão pobre. Entretanto, reconheço-me incapaz de realizar a viagem. Algo sucedeu com meus olhos. De algumas horas para cá, observo que minha visão desapareceu. Ouço-lhe a voz, mas não o vejo. Dores quase insuportáveis me percorrem a cabeça. Estou inutilizada. Em que poderia ser útil aos nossos amigos que me aguardam? Não será mais justo permanecer aqui mesmo e aceitar conformada às circunstâncias? Tassiano escreveu pedindo a meu pai me conduzisse. Meu pai, contudo, está morto. Quanto a mim, doente só, que poderia fazer? Ser-lhe, apesar do fardo em jornada tão longa. Não será mais aconselhável que o Senhor se desinteresse de minha sorte? Ainda preocupada com os outros, né? O plano deles é enganá-la, que vão levá-la a Tassiano para abandoná-la do outro lado, porque ela ainda está em Lyon. Se ela ficar ali, quando o Valeriano notar a falta dela, ele vai mandar procurá-la. Se encontrá-la e ver ela cega, ele vai atrás, ele vai chegar em quem?
Em Clímene. Na Clímene ele vai chegar em quem? Em Helena. Aí eles estão contando essa história que é o Tassiano que tá mandando buscar pra ela ir. Pra ela dizer, olha, tem alguém lá, porque ela quer ficar, ela quer morrer, ela já sabe que os outros morreram. Ela disse, eu quero ir pro sacrifício. E aí já contaram essa história pra ela ir indo mais docilmente. Para ela ir de boa fé ou docilmente, eles têm que dizer uma coisa que a convença. E a Helena pensou nisso. Olha, a gente diz que o Tassiano parou no meio do caminho, está esperando por ela, que a Blandina adoeceu, por isso que ele não veio. E ele não sabe que o pai dela morreu e tu vai nesse lugar para ajudá-lo. Ajuntou o interlocutor com manifesta hipocrisia. Nada disso. Não me cabe abandoná-la de modo algum. Para as doenças, temos sempre bons médicos. Sua saúde receberá a necessária assistência. A enfermidade, longe de ser um empecilho, é forte razão para maiores cuidados por parte daqueles que são nossos reais amigos. Além disso, e a voz de Teódulo se fez mais baixa, como se quisesse despertar o medo da companheira. o legado é inconsequente. A cidade inteira, segundo creio, não ignora que ele a separou das jovens nazarenas, em regime de privilégio. Sinésia deu-me a conhecer as suas tremendas provas na câmara de detenção. Agora que seu pai não existe, admito seja maior o meu dever de prestar-lhe ajuda. Se o seu sacrifício representasse uma compensação ao seu ideal, compreender-lhe-ia o temerário gesto de ficar, mas permanecer em Lyon para satisfazer a bestialidade de um homem constituiria, a meu ver, rematada loucura. O argumento convenceu-a. A moça não mais vacilou. Aceitou-lhe o braço e asilaram-se em sigela hospedaria do subúrbio, de onde partiram no rumo de novo destino ao amanhecer. Em Viena, Teódulo socorreu-se da colaboração de um médico que receitou complicados ungüentos para as feridas oculares. Feriram os olhos dela, né? Era ácido. Dias amargos desdobraram-se em torno de Lívia desalentada. Teódulo, a seu turno, lhe reparando o aniquilamento físico, recordava a sugestão de Helena que lhe pedira favorecer a morte da moça por meio de algum prato convenientemente preparado ou de algum mergulho nas águas. A piedade, porém, penetrou-lhe o espírito. A resignação com que Lívia acolhia o infortúnio comovia-o profundamente. Ansiava por desfazer-se dela como alguém que se desvencilha de um fardo. Entretanto, repugnava-lhe agora a ideia do assassínio. Ficou comovido com a moça, a resignação, não queixar, não reclamar. A Helena já queria dar cabo de verdade, né? No porto de Massília, encontraram a única embarcação suscetível de conduzi-los ao exterior, uma formosa galera romana que demandaria Siracusa, aproveitando os ventos favoráveis. O representante de Helena não hesitou. Depois de examinar as possibilidades de tempo de que dispunha, informou à jovem que, segundo as notícias recebidas, Tassiano estaria na Sicília à espera deles e ambos, desse modo, fizeram-se ao mar. Foram agora para a Itália, né, Sicília. Paciente com a cegueira que a martirizava, mas sem perder as esperanças de cura, a doente não encontrou qualquer distração na viagem. Ensimesmada, limitando-se a conversar com Teódulo, quando o administrador de Vetúrio a procurava, circunscrevia-se a um só pensamento: reaproximar-se dos amigos e descansar. Por isso, em soberba manhã,
plena de luz, quando o companheiro de excursão lhe anunciou a chegada a Drépano, onde estabelecera ele a suposta permanência do filho de Varro, agitou-se-lhe o coração, tomado de alegria. Drépano hoje é Trápane. Nota do autor espiritual. Desembarcaram aparentemente tranquilos. Teódulo, que asseverava conhecer a localidade, inflamou-lhe o peito de esperança. De certo, comentava ele fingidamente, em breves instantes estaria abraçada a pequena Blandina, rememorando os dias venturosos da vila. Tassiano, sem dúvida, providenciaria tratamento adequado a fim de restaurar-lhe os olhos enfermos e, em pouco tempo, achar-se-ia integralmente curada, contente, feliz. A moça, caminhando pelo braço dele, sorria enlevada. Sim, que outros amigos lhe restavam no mundo. O Burgo, ou seja, a cidade, cheia de vinhedos e acariciado pela doce viração que soprava do mar, os ventos, respirava a paz festiva e balsâmica da natureza. Aqui e ali, vozes argentinas cruzavam os ares. Vendedores de frutas e legumes apregoavam produtos nas praças. Risos de jovens e gritos de crianças alcançavam os ouvidos da cega, que tudo daria para mergulhar a visão na paisagem ambiente que imaginava encantadora. Em um dos pontos mais movimentados do vilarejo, no pórtico de pequeno santuário consagrado a Minerva, Teódulo, com voz tranquilizante, ajudou-a a sentar-se em estreito banco de pedra e pediu-lhe aguardá-lo por alguns minutos. Iria ao encontro de um amigo para certificar-se com exatidão quanto ao endereço de Tassiano. Voltaria dentro em pouco. Cenas do próximo capítulo. Tu tá bem malvada, igual a tia, né? Também achei. Pelo amor de Deus. Por que não seguir um pouquinho, deixando a moça meio perdida? Gente, que mentes maldosas, né? Como disse o Wesley no início, o que já fizemos, não é? Quantas vezes não fizemos isso e ainda não fazemos, né? E assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus, mais uma vez essa oportunidade de ver nessas vidas tanta dor, tanto sofrimento e ainda resignação. Ajuda-nos, Senhor, a também sabermos seguir contigo na nossa noite escura, nos momentos de treva. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, porque sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.